Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais uma aula de ciências. Dessa vez, né, também acho que está bem claro do que vamos falar. Nós vamos falar sobre astronomia, tá? Sobre o universo, sobre planetas, o sistema solar. Belezinha? Esse é o tema da aula de hoje, então já vamos cair de cabeça aí, tá? O que nós vamos ver nessa aula? Primeiro, as origens da astronomia, como surgiu esse estudo. Depois, o sistema solar, o que faz parte do sistema solar. E depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre vida fora da Terra e tudo mais. Beleza? Bom, origem da astronomia. Bom, a origem da astronomia, ela vem lá de trás daquele famoso Aristóteles, né? Aquele cara que falava um pouquinho sobre tudo, né? Esse cara aí falou um pouco de astronomia e ele dizia que os planetas giravam em torno da Terra, o Sol girava em torno da Terra, tudo girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo, tá? Essa teoria era chamada de antropocentrismo. Antropocentrismo, que antropo significa homem, né? O homem vive na Terra, então o homem é o centro do universo. Esse é o antropocentrismo. Depois de muito tempo, tá? Outros caras foram aí se dedicando aos estudos e veio o Nicolau Copérnico. Esse cara foi uma revolução no estudo, né, dos astros, na astronomia. Ele propôs a teoria do heliocentrismo. O que seria o heliocentrismo? Hélio, né, é um dos materiais que compõem o Sol, materiais químicos que compõem o Sol. Naquela época eu não sabia isso, mas Hélio era o nome dado, né, a uma divindade grega que representava o Sol. E então o Nicolau Copérnico falou que o Sol era o centro do sistema solar e que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, tá? Ele fez isso com base nas observações dele e, cara, não foi muito bem aceito não, né? Ele tomou pau ali da igreja, a igreja não queria nem saber, a igreja estava querendo saber do antropocentrismo mesmo, né? A igreja falava que o homem era o centro do universo porque Deus fez assim, né? E o Nicolau Copérnico falava que não, que o Sol era o centro do universo e os planetas giravam em torno do Sol, tá? Inclusive ele disse até que o tempo em que um planeta leva para fazer a volta completa em torno do Sol era o tempo de um ano. E o tempo em que o Sol realizava a volta em torno dele mesmo, o planeta, desculpa, realizava uma volta completa, era o tempo de um dia, né? Esses são os movimentos de translação, que é o planeta girando em torno do Sol, e o de rotação, que é o planeta girando em seu próprio eixo. Tá? Então, translação representa a passagem de um ano e rotação representa a passagem de um dia. Ele também falou sobre as estações do ano. Tá? Esse cara avançou muito no estudo dos astros, só que não foi aceito. Aí passou ali um século e meio, tal, chegou o Galileu Galilei, desculpa, outro grande estudioso dos astros. E ele teve uma diferença. Ele inventou, na verdade ele não inventou, ele melhorou a invenção de um outro cara, que era o telescópio, que permitia ele olhar mais proximamente os astros, né? Ele conseguiu ver luas em Júpiter, ele conseguiu ver um monte de coisa e apoiava a teoria do Nicolau Copérnico, tá? E o Galileu Galilei sempre foi um cara muito estudioso, ele era conhecido pela sua sabedoria, tanto que ele foi ser professor sem nem mesmo ser formado, tá? E ele apoiava Copérnico, apoiava tanto, mas na época que ele vivia, na igreja que mandava em tudo, existia a Inquisição, que a igreja basicamente mandava matar quem não concordava com as ideias dela, tá? E ele foi vítima da Inquisição, porque ele acreditava fielmente nas ideias do Copérnico, e ele foi punido por isso, beleza? Mas, né, hoje em dia sabemos que ele estava certo, muito reconhecido o Galileu Galilei, a invenção do telescópio, que hoje em dia é usado, né, telescópios gigantescos, telescópios que conseguem ver além do nosso sistema solar. E o último cara
que veio para fechar, que apoiou esses dois, foi o Johannes Kepler. E o Kepler, ele apoiava também as ideias de Copérnico, de Galileu, o heliocentrismo, tá? Ele fez diversas observações, inclusive tem as leis de Kepler, que é um assunto que vocês vão assistir, vão ver mais para frente em física, que fala da gravidade e tudo mais, tá? E o Kepler apoiava isso. O Kepler, inclusive, foi que relacionou, né, a trajetória dos planetas em torno do Sol, falando que era uma trajetória elíptica, né? Ele mostrou que o tempo que demorava para um planeta dar volta no Sol era diferente, dependia do raio do planeta. Então, quanto mais longe o planeta estava do Sol, mais ele demorava para dar uma volta inteira, né? É por isso que cada planeta demora mais para passar um ano, né? O que é um ano para a gente não é um ano em Júpiter, por exemplo, que é muito mais longe. Beleza? Esses foram 3 caras aí que contribuíram amplamente para o desenvolvimento da astronomia. E agora a gente vai entrar de cabeça aí na astronomia, começando com a teoria do começo de tudo, a teoria do Big Bang. E essa teoria, né, Big é grande, Bang é uma onomatopeia para explosão. Então a grande explosão, daí onde tudo começou. Bom, você já escutou falar que a gente é feito de poeira estelar? Por quê? Porque antes de existir o universo, quando não existia nada, né? Eu não consigo nem imaginar o que é não existir nada, né? Porque tudo que a gente conhece é alguma coisa. Mas isso aí é meio filosófico, deixa para depois, né? Quando não existia nada, tava lá, tínhamos uma concentração gigantesca de massa, né? Tudo que tem um peso, tudo que é constituído de algum material é massa. E toda a massa, imagina, toda a massa do universo estava concentrada em um único ponto, menor que a pontinha desse lápis aqui, ó. Tá vendo a pontinha desse lápis? Tava tudo concentrado num ponto menor que isso. Imagina só você pegar uma bolinha desse, você cair no chão, porque era muita coisa concentrada, muito densa, estava tudo do universo no mesmo pontinho. E aí chegou num ponto que era tão denso que explodiu. E aí as coisas começaram a ir cada coisa para um lado, né? Foram se espalhando e aí foi formando o que a gente tem hoje, as galáxias, os planetas, os corpos celestes. Tudo isso foi sendo formado a partir do Big Bang, que é a teoria mais aceita. Existem as teorias bíblicas, que eu não vou entrar em questão aqui, porque eu estou falando do lado científico, tá? Eu respeito totalmente a sua opinião. Você acredita na que você se sentir melhor acreditando, beleza? Bom, para a gente ter uma noção sobre distâncias, sobre como é calculado o tamanho do universo, tá? Ele é calculado através da velocidade da luz, tá? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Você consegue imaginar o que é você andar 3.000 quilômetros em um segundo? Né? Porque a luz é uma coisa muito rápida. Ó. Eu tenho uma lâmpada aqui, eu vou acender e apagar ela. É instantâneo. Ó. Apaguei e já apagou. E acendi, já voltou ao normal. Porque a luz viaja muito rápido. Tá? 300 mil quilômetros por segundo é quase imensurável para a gente, né? Para a gente entender. E é assim que são medidas as distâncias no cosmos. Então, as distâncias são medidas conforme a velocidade da luz. Ou seja, se, por exemplo, é um exemplo, tá? Se você demora 1 segundo para chegar na Lua, né? Ou seja, significa que a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra. Aqui a gente pode ver Terra e Lua. Está 3,8 mil quilômetros, 380 mil quilômetros da Terra. Então demora 1,3 segundos. Tá? Então, essa é a quantidade de luz. Imagina que, se você ir de uma ponta a outra da Via Láctea, demora 100 mil anos-luz.
você precisa viajar 100 mil anos a 300 mil quilômetros por segundo para atravessar de uma ponta da Via Láctea a outra. É muita coisa, não é? Cara, é muita coisa. É uma distância gigantesca, a gente não consegue nem imaginar direito, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como que se dá essa medição aí de espaço e tempo no cosmos. Belezinha? Próximo. Agora a gente vai entrar direto e reto no nosso sistema solar, tá? E o nosso sistema solar, a gente vai falar sobre um pouquinho da formação dele, depois sobre os planetas, o Sol e os satélites que aqui estão presentes. Fechou? Bom, a formação. Tudo começa com uma nebulosa, tá? Que a nebulosa é ali um agregado de partículas mais pesadas no mesmo lugar, girando. Elas ficam girando ali no mesmo lugar, desordenadamente. Essa é uma nebulosa. Depois de um tempo girando lá, a material mais uma parte do material ele vai se concentrando no meio, tá? E aí já dá para ver ali o que seria uma protoestrela, tá? Proto significa primitivo, né? Então é o que é anterior a uma estrela, uma protoestrela. Enquanto está tudo girando em volta, a estrela está se formando ali no meio, tá? Depois de mais um tempo, essa protoestrela ela dá origem ao Sol, tá? Enquanto está tudo ali em volta girando, aquele material, aquela poeira estelar, digamos assim, está tudo girando em volta. E aí o que está girando em volta vai se separando, vai formando agregados, né? Um conjuntinho ali, outro conjunto ali, outro conjunto ali. No nosso sistema solar nós tivemos, né, oito conjuntos principais, que são os planetas, tá? São esses 8 conjuntos principais que vieram desses agregados, então formaram os planetas. E aí depois, né, a gente ficou como está hoje, o Sol com os outros 8 planetas girando em volta do Sol, formando o nosso sistema solar. Belezinha? Fechou? Tranquilo? Bom, vamos lá. O nosso Sol, cara, o nosso Sol é uma estrela jovem ainda, tá? E é uma estrela pequena comparada a outras estrelas, né? Aqui nós temos duas que são menores que o Sol, na verdade quase do mesmo tamanho. E olha só a comparação de tamanho. Olha o Sol comparado a essa estrela aqui, Gamma Crucis, tá? Olha só o tamanho do Sol. Nosso Sol é uma estrela pequena. Existem estrelas muito maiores por aí na galáxia, nas outras galáxias, ou mesmo na nossa própria galáxia, tá? E você pode ver aqui as cores das estrelas que estão diferentes. Cada cor representa uma fase do estágio de vida de uma estrela, né? Que eu acredito que não é um conhecimento necessário que vai acrescentar em muito, por isso que eu não vou falar. É mais por questão de curiosidade, a gente vê aí o tamanhozinho do nosso Sol perto de outras estrelas, né? Se a gente for pensar que nosso Sol é muito grande comparado ao planeta, você imagina o tamanhozinho do nosso planeta comparado às outras estrelas. Beleza? Bom, planetas. Nós temos 3 tipos de planetas. Os planetas rochosos, que são os planetas majoritariamente formados por rochas e objetos metálicos, são aqueles que estão mais próximos do Sol. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos, tá? Todos eles têm manto, têm crosta, manto e núcleo. Então, a estrutura deles são parecidas, apesar de o seu exterior ser muito diferente, né? A Terra sendo o único habitável, os outros estarem incandescentes ou muito gelados. E esses são os planetas rochosos. Já os planetas gasosos são os planetas feitos por uma mistura de gases, tá? Tem muitos gases lá, não tem uma superfície muito bem definida, né? E tem uma atmosfera com uma complexidade de gases muito grande, tá? E esses planetas gasosos são Saturno, são Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? São os planetas rochosos que estão mais distantes do Sol também, por isso são mais gelados aqui do que a Terra, tá? E os planetas anões, que é o caso de Plutão, que muito tempo
por muito tempo foi considerado um planeta, hoje em dia é um planeta anão, tá? Também tem Ceres, é outro planeta anão. E os planetas anões, eles estão nessa categoria por quê? Porque eles não têm uma capacidade que os outros planetas têm. Porque é o seguinte, o planeta ele tem que estar na órbita do Sol, tá? Ele tem que orbitar em torno do Sol. E ele tem que ter uma massa, né, o seu peso, a massa do planeta tem que ser o suficiente para outros objetos orbitarem ele. No caso, por exemplo, satélites, né, como nós temos o nosso satélite natural Lua, que orbita a Terra, sem causar nenhuma influência. Então, a Lua orbita a Terra, só que a influência da Lua na Terra não influencia no movimento da Terra em volta do Sol. Tá? Já Plutão tem uma lua e essa lua de Plutão influencia no movimento de Plutão na órbita do Sol, tá? Fazendo com que Plutão tenha um movimento irregular, beleza? Por isso que ele é considerado um planeta anão e não mais um planeta como antigamente. Belezinha? Bom, eu já dei um spoiler do que é satélite, né? O satélite é uma coisa que fica na órbita do planeta, né? Ele é atraído pela gravidade do planeta e ele orbita o planeta. Então, assim como nós podemos dizer que os planetas são satélites do Sol, né? Nós na Terra temos nosso satélite natural, que é a Lua, e nós temos os satélites artificiais, que são aqueles que nós mesmos fizemos e botamos lá no espaço, como por exemplo a Estação Espacial Internacional é um satélite artificial, porque ela fica orbitando a Terra, tá? Tem telescópios que estão lá fora que ficam orbitando a Terra, inclusive coisas relacionadas à nossa internet, à transmissão de dados também estão lá sendo satélites artificiais, beleza? Isso que são satélites. E só para questão de conhecer um pouco mais, os asteroides, os cometas e meteoroides. Né? Os asteroides eles são formações rochosas, né, se não me engano, de até 10 km de comprimento, então podem ser bem grandes. Eu acho que é de 1 a 10 km, e eles ficam majoritariamente lá no cinturão de asteroides aqui no nosso planeta, que é mais ou menos o que está representado aqui. Então várias pedras, objetos metálicos que estão flutuando no cosmos lá. Eles estão lá, é isso. Beleza? Eles não têm órbita, eles não têm manto, não tem núcleo, não tem nada disso. São simplesmente rochas que estão lá. E a teoria mais aceita é que naquele momento em que estavam acontecendo os agregados, lá que eu falei da origem dos planetas, estavam rolando os agregados, essas partes aqui elas não se agregaram, elas ficaram separadas e ficaram vagando aí até hoje, tá? Já os cometas eles são de 10 km até mais de 40 km, tá? E, por exemplo, tem o cometa Halley, que ele passa aqui na Terra de acho que 70 e poucos anos, ele passou alguns anos atrás, tá? E alguns outros cometas que são aqueles objetos luminosos, a gente costuma chamar de estrela cadente. E um outro tipo são os meteoroides, que são coisas pequenas, né? Eles vão até 10 metros e eles vira e mexe estão entrando aqui na atmosfera da Terra. Eles caem aqui, mas eles são tão pequenos que o calor da atmosfera já faz com que eles sejam desintegrados, eles não causam nenhum mal para a gente, não conseguem cair, se cair o estrago, não acontece nenhum estrago, beleza? Então isso aí só por questão de curiosidade, né, eu coloquei. E bom, o que mais? Agora vem a parte legal, tá? Poxa, você acredita em vida fora da Terra? Você acha que é possível? Né? Imagina só, eu falei para você que a gente precisa viajar 100 mil anos a 300 mil km por segundo para chegar de uma ponta da Via Láctea a outra. Sendo que a Via Láctea é só a nossa galáxia. Existem diversas galáxias no universo, muitas e muitas mesmo. Tá? Muitas que estão muito mais longe do que 100 mil anos-luz. Beleza? Então, cara, o universo é tão grande, mas tão grande. Será que nós somos os únicos
que desenvolvemos inteligência? O que você acha? Cara, eu acredito que existe vida fora da Terra. Eu acredito muito, né? Eu acho que é muito improvável, no mar de tantas possibilidades, nós sermos os únicos seres a desenvolver a vida, né? Inclusive pensando que o nosso planeta, para a umidade do universo, ele é considerado até novo. Então, podem ter civilizações muito mais antigas que a nossa. Pode ter uma civilização que já nasceu, se desenvolveu e morreu. Pode ter uma civilização que está tão avançada, né, que a gente nem consegue compreender o que eles fazem. Por exemplo, imagina o que a gente é para uma formiga. Já imaginou? Imagina que você é uma formiga. Imagina o tamanho de um ser humano perto de uma formiga. O que a formiga imagina da gente? Se a gente for lá conversar com a formiga, ela não vai conseguir nem entender o que a gente está falando, porque para ela não faz sentido, ela não consegue ver o mundo como a gente vê. Tá? E a gente pode ser formiga perto de algum ser intergaláctico aí que tem a vida, né? É muito improvável, para mim é muito improvável que não tenha vida em outro planeta, tá? É que também tem aquela questão que nós costumamos a imaginar a vida em outro planeta parecida com a gente. Querendo ou não, esse alienígena aqui, apesar dele ser verde com a cabeça grandona, ele é parecido com a gente. Ele tem olho, ele tem boca, ele tem nariz. Mas, cara, um alienígena ele pode ser completamente abstrato. Ele pode ser um monte de gás ali junto. E é um gás que tem vida de alguma forma, que tem metabolismo, que consegue se comunicar com outras coisas da mesma forma, né? Pode ser uma rocha. Cara, pode ser de 1 milhão e 300 bilhões, 400 milhões de jeitos diferentes. A gente não tem como saber, né? A gente tem essa mania de representar alienígena da mesma forma que a gente. Mas eles, provavelmente, se existirem, são muito, muito diferentes, tá? Nós somos adaptados ao nosso planeta, às condições do nosso planeta. Tá? Então, os alienígenas, os seres extraterrestres que viverem, eles vão ser adaptados às condições do planeta deles, né? E eles serão muito diferentes, tá? Esse é o que eu acredito. Além do mais, a gente também, por exemplo, outra coisa que é legal de conversar é sobre a possibilidade da gente viver fora da Terra, em outro planeta, colonizar outro planeta, tá? Mas hoje em dia isso é muito, muito complicado. Por quê? Porque a Terra ela está num lugar que é chamado de zona habitável, que é onde a temperatura é o suficiente para a gente viver. Está numa faixa ali que não é nem muito frio nem muito quente, que permite o desenvolvimento de uma atmosfera para a gente ter os gases que a gente respira e tudo mais, né? Hoje tem o Elon Musk que ele fala que ele quer colonizar Marte, ele quer ir para Marte, né? Ele vai mandar expedição para Marte, porque Marte é um planeta que, querendo ou não, é semelhante com a Terra até. Tá bom? Existem até... Imagina se Marte às vezes já foi um planeta habitado, mas aí a vida ela chegou em um ponto que não estava mais sustentável e toda a vida se extinguiu. Imagina se aconteceu isso. Isso pode estar acontecendo aqui, né? Olha só como a gente explora o nosso planeta, a gente explora todos os recursos dele como se fossem ilimitados, mas na verdade eles não são ilimitados, né? Uma hora ou outra pode ser que eles se extinguam, eles venham acabar e a gente vai sofrer as consequências disso. Beleza? Bom, essas foram minhas considerações. Aí a proposta de atividade hoje é uma proposta bem simples, tá? Você vai elaborar um texto argumentativo expondo a sua opinião sobre a vida fora da Terra. Então, se você acredita na vida fora da Terra, por que você acredita, tá? Se você não acredita, por que você não acredita?
E para isso você vai usar os conhecimentos que você adquiriu nessa aula. Então, questão da zona habitável, né, os anos-luz, as distâncias, né, tudo isso. E se você quiser fazer uma pesquisa mais profunda, fique à vontade. Né? Existem documentários muito bons no YouTube. Se você pesquisar lá Cosmos, é um documentário muito legal que fala sobre isso. Tá? Eu vou deixar também na descrição um link de um canal que tem diversos vídeos relacionados a isso, tá? Para você aprofundar um pouquinho mais seu conhecimento. Tem várias teorias que falam sobre isso, tá? É uma coisa estudada, beleza? E só para finalizar, eu só queria botar uma diferenciação entre astronomia e astrologia, tá? Astronomia é o que a ciência apoia, o estudo dos astros mesmo, no seu comportamento, com base em evidências, em observações. E a astrologia é toda aquela questão dos signos, da posição dos planetas, né? Uma coisa que não é apoiada pela ciência, é uma coisa mais arbitrária e de crença, tá bom? Só para vocês terem noção dessa diferença. Belezinha? Fechou? Bom, queria te agradecer por ter comparecido nessa aula, foi um prazer estar com você, né? Até a próxima, meus queridos. Grande abraço.